Olá, Ariel. Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo Tá jóia. escutando bem? Como? Tá escutando bem? Tô. Bom, depois dessa pergunta, como fica engraçado, né? Tô escutando. Hein? Mas Tô escutando bem. maravilha. Então tá. Então tá tudo ok, funcionando. O pessoal que está acompanhando Certo. está escutando bem também. Acho que, pelo que eu estou vendo aqui, o pessoal está dando ok, a transmissão tá boa. Então, vamos começar a nossa live. Queria começar agradecendo, né, o Dr. Saulo por estar conosco. Esclarecer que essa iniciativa aqui, né, do Saulo está aqui como nosso convidado, é uma iniciativa da Escola da Magistratura do Paraná, em parceria com a BPMC, que é, né, a Associação Brasileira de Medicina e Psicologia Comportamentais. É uma parceria que já acontece faz algum tempo. Queria agradecer a doutora Catarine, psicóloga aqui em Foz do Iguaçu, que faz a intermediação dessa parceria, né? Representando Uhum. a BPMC, possibilitou esse evento aqui tão importante para a nossa escola. Em razão dessa parceria, na página da Escola da Magistratura do Paraná tem um setor lá de publicações, tem outras publicações, tem uma série de artigos, quase 30 artigos já publicados das mais variadas matérias, né, questões relacionadas ao direito, ou não necessariamente, mas sempre aquela entrelaçamento entre direito e psicologia. Podem acessar lá esse link, esse espaço, depois a gente pode colocar aqui o link certinho, para vocês terem acesso. São vários artigos de bastante interessante, e essa live aqui decorre dessa iniciativa. Uma breve apresentação aqui do nosso convidado, né? Uma honra tê-lo conosco, o Dr. Saulo Miciaja Velasco. Então, ele é professor e coordenador do curso de formação de ensino de habilidades e estudos no Paradigma Centro de Ciências Tecnológicas do Comportamento, onde também leciona e orienta nos cursos de especialização e mestrado profissional em análise de comportamento aplicada. Sócio fundador e editor e diretor da Lupa Educação Ampliada, que é esse perfil, inclusive, né, Saulo, que tu está utilizando é da Lupa, né? Exatamente. É uma organização voltada ao desenvolvimento de competências acadêmicas e habilidades de estudo a pessoas de todos os níveis de escolaridade. Presta consultoria para escolas de educação básica, aprimorando a formação de professores e coordenadores pedagógicos. E nos últimos anos percorreu o país inteiro, de norte a sul, ministrando palestras, cursos, workshops sobre diversos temas relacionados à psicologia e à educação. Hoje, então, a nossa live aqui tem como tema, né, você no controle dos seus estudos, um guia para o autogerenciamento acadêmico. É um tema importante para todo mundo que está estudando, né, e principalmente para quem estuda para concurso, e nesse panorama atípico que vivemos hoje de pandemia, mais ainda, mas não só Uhum. para o período de pandemia, acho que isso vale sempre, é importante, né? E antes da gente começar a falar no nosso tema, doutor Saulo, eu queria que aproveitasse para explicar para os nossos participantes aqui, o pessoal que está acompanhando a nossa live, né, essa parceria com a BPMC, que é a Associação Brasileira de Psicologia, de Medicina e Psicologia Comportamentais, explicar um pouquinho para entenderem o que é a psicologia, a medicina Uhum. comportamental, o que é esse nicho, para o pessoal ter uma noção, conhecer Tá bom. assim esse. Obrigado, Ariel. Primeiro, boa noite a todo mundo aí que está entrando. Estou vendo já movimentado aqui a live. Obrigado pelo convite. Acho que também reitero aí a elegância dessa parceria da BPMC com a Escola de Magistratura, muito importante. Eu acho muito legal. Acho que para a gente é muito importante ver, né, a produção tecnológica científica sendo, né, aplicada e trazendo isso para a população, para o próprio estudante. A BPMC, né, como você falou, é a Associação de Psicólogos, né, Psicologia e Medicina Comportamental, e ela é uma entidade que representa, no Brasil, uma área de conhecimento. A psicologia comportamental é uma área de conhecimento dentro da psicologia que se caracteriza por três grandes domínios. Ela tem um domínio filosófico, então se discute basicamente o objeto principal que a gente estuda é comportamento humano, né? O porquê as pessoas fazem o que elas fazem, o que as motivam, o que as fazem adquirir um hábito, o que as fazem mudar de hábito. Basicamente, por que as pessoas fazem, pensam e sentem o que elas fazem, pensam e sentem. Né? Essa área é dividida, como eu disse, em filosofia, tem um campo filosófico que discute essas questões sobre o que é o ser humano, visão de mundo, noção de ser humano e por aí questões éticas envolvidas na área.
Mas há uma área científica muito forte. Então, o que caracteriza a psicologia comportamental é que é uma área de produção de conhecimento em psicologia baseada em evidências científicas. Então, a gente faz pesquisas, a gente faz experimentos para entender o funcionamento do ser humano. E a outra lado, né, a outra ponta, né, é a aplicação dessa ciência, né? Então, a gente tem um campo filosófico, científico e aplicado. Então, unindo essas, que é onde a gente vai agora entregar essa tecnologia, esse conhecimento produzido cientificamente para resolver problemas da vida humana em geral, né? Para melhorar a qualidade de vida do ser humano nas mais diversas áreas de conhecimento, né? De atuação da vida dele, né? Então, a gente está... Então, tem psicólogos comportamentais trabalhando na área de educação, que é o meu caso, mas na área clínica, para tratamento de pessoas com, por exemplo, transtorno de ansiedade, depressão, tal, dentro do autismo, dentro dos esportes, dentro das organizações, dentro da psicologia jurídica, né? Então, onde há comportamento humano, a psicologia comportamental tenta entender os processos que levam as pessoas a agirem da maneira como elas agem e tentar produzir aí tecnologias para modificar esses comportamentos se for necessário, valorizar, né, para fortalecer os comportamentos que a gente quer que ocorram, né, como sociedade e enfraquecer aqueles comportamentos que são prejudiciais para o indivíduo e para os outros em geral. Entendi. E a diferença dessa linha da psicologia para as outras, assim, tem o que diferencia pontualmente, assim, porque né, a gente ouve muito psicanálise, não sei exatamente quais as linhas que a gente pode falar das principais, mas apenas para a gente entender um pouquinho mais. Tem muitas linhas, né? Eu acho que se eu fosse fazer a diferenciação da análise do comportamento para as outras, seria a live toda. A live inteira. Mas ela se distingue bastante da psicanálise, especialmente com relação à noção de causalidade, né? O que é a noção de causalidade? É como a gente entende que o comportamento é causado, né? O que causa o comportamento? Por que a gente age como a gente age? Na hora que você compara o modo como a psicanálise explica, o modelo explicativo da psicanálise é muito diferente do modelo explicativo da psicologia comportamental. E a psicanálise ela foi produzida também, em termos, né, históricos, por outros processos de produção de conhecimento que não a pesquisa experimental. Então, a análise do comportamento se sustenta, é um campo das ciências do comportamento, então a gente está dentro de um campo científico. A psicanálise, embora seja uma área de conhecimento de sua relevância, de grande relevância, a gente não pode dizer que o conhecimento psicanalítico é científico, pelo menos não dentro dos parâmetros do que a gente considera ser ciência e produção de conhecimento científico. O que não é demérito para isso, só não precisa falar que é científico, né? Tem óbvio, o seu lugar, tem efeitos, né? Tem bons psicanalistas que produzem grandes resultados, ajudam as pessoas. A psicanálise tem uma leitura de realidade muito interessante, mas ela não é científica nesse sentido. Então, acho que o que mais caracteriza a análise do comportamento é essa produção de conhecimento baseado em dados, né? Alguém perguntou sobre o objeto de estudo da psicanálise, ou falou, né? É diferente da psicologia comportamental. Eu não diria nesse sentido, porque grande parte, eu estou vendo aqui, grande parte, né, dos objetos se sobrepõe. Eu acho que a diferença maior é no modelo explicativo, em como se entende esses processos e, obviamente, como que vai ser encaminhado um tratamento, né, um projeto para alterar comportamentos a partir dessas diferentes explicações. Cada modelo vai gerar uma forma de intervir na realidade, né? Mas eu realmente precisaria de muito mais tempo para fazer uma diferenciação mais decente. Não, era só mais para o nosso público ter uma ideia né, do que a psicologia comportamental fala, um pouquinho. E aí, então, entrando no assunto da nossa live, Saulo, o que a psicologia comportamental pode contribuir, o que tu tem a nos dizer sobre essa questão, né, do autogerenciamento acadêmico, do estudo, considerando especialmente que, né, a nossa escola é uma escola da magistratura, ela tem dois vieses, né? Ela trabalha com a formação dos magistrados que já estão na carreira, no aperfeiçoamento, mas também trabalha com aquelas pessoas que querem entrar na carreira, preparação para o concurso da magistratura. E nós disponibilizamos também, né? A nossa escola disponibiliza cursos, né? Uma série de cursos também para outros concursos. Então, grande parte do público da nossa escola são pessoas que estão estudando para concurso, né? E saber gerenciar o seu tempo, gerenciar o estudo, reputamos essencial, por isso, né, essa live aqui, inclusive, a gente queria agradecer também o apoio, né, do diretor da nossa escola, desembargador Cleiton Maranhão, por apoiar essa iniciativa, essa parceria.
e a gente gostaria então que tu nos apresentasse assim para os nossos estudantes, para os nossos alunos aí, o que a psicologia comportamental pode nos ajudar nessa questão. Legal. Bom, primeiro eu queria fazer um convite a quem está participando aí, que se quiser fazer perguntas, jogar aí, na medida do possível, vou tentar acompanhar aqui e ler. Ariel também, se vê alguma coisa, quiser chamar minha atenção, fiquem à vontade aí, pessoal. Bom, acho que essa é a minha área, né, de estudo principal e de atuação como psicólogo. E acho que a primeira coisa a se falar, acho que você tocou um pouco isso lá atrás, mas acho que a primeira coisa a se falar é que nós estamos vivendo uma situação especial. Acho que tudo que eu vou falar agora se aplica a qualquer situação, a gente num estado de exceção ou não, né? Mas agora a gente realmente está vivendo uma situação especial, diferente. Mas o que eu quero dizer com isso? Que nessas situações que a gente está vivendo, é muito mais difícil a gente conseguir manter rotina, se planejar, se organizar. E em termos motivacionais, eu acho que o impacto tem sido muito maior. Eu tenho conversado com muitos concurseiros, e a vida de um concurseiro é uma vida muito difícil, né? É uma vida de muito estudo, muitas horas de dedicação, muita renúncia. E nesse momento, né, em que a gente está trancado em casa, né, que a gente está vivendo uma situação muito atípica, algumas pessoas têm me dito, acho que eu vou aproveitar o momento, então, para correr atrás, vou aproveitar que eu tenho mais tempo e tal. Mas a maioria das pessoas está falando, agora está mais difícil a minha vida do que era antes. Está mais difícil eu me organizar, está mais difícil eu ter motivação, está mais difícil eu acordar de manhã e querer fazer alguma coisa, está mais difícil porque eu estou dividindo o meu espaço de trabalho com a minha vida pessoal, o que é um problema que daqui a pouco eu vou discutir com vocês, por qual é a dificuldade disso, né? Tem gente que está triste, tem gente que está mal, ou seja, num certo sentido, o que eu quero tranquilizar as pessoas é o seguinte, é normal a gente não está conseguindo produzir, se concentrar, engajar agora, ok? Isso não significa que a gente não precise fazer algo, que a gente não possa fazer algo, né? Mas é normal as pessoas não estarem bem nesse momento e estarem tendo dificuldades. Esse é o primeiro ponto que eu queria falar, só para não parecer, vim trazer soluções aqui e tal, mas eu acho que é possível, né? É como disse uma amiga há pouco tempo, é normal você tomar uma chuva num dia frio, não trocar de roupa e pegar pneumonia. É normal pegar pneumonia, mas você vai ter que se tratar, você vai ter que tomar um antibiótico, vai ter que ir ao médico. Então, é comum a gente estar assim. E eu acho que essa questão do autogerenciamento e da auto-organização é um tópico que ele desafia todos nós, seres humanos, em qualquer situação. Ela é agravada agora, nesse momento que a gente está vivendo, mas nós, infelizmente, essa habilidade de autogerenciamento ou de autocontrole, né, de você criar condições para você mesmo agir, né, ou seja, eu quero estudar, então como eu torno o estudo mais provável do que qualquer outra tarefa, outro comportamento que possa concorrer com ele. Eu quero parar de fumar, então como eu faço para eu parar de fumar? Eu quero reduzir a alimentação, como eu faço? Ou seja, toda vez que a gente está num dilema de autocontrole, em que você tem que controlar o seu próprio comportamento, a gente está lidando com uma esfera do comportamento humano muito difícil. O autocontrole não é natural, o autocontrole não é espontâneo, o autocontrole não é algo que a gente aprende na educação formal. Algumas pessoas tiveram ao longo da sua história, né, a sorte ou o privilégio de ter famílias que conseguiu desenvolver esse autocontrole, mas a maioria dos adultos chegam à vida adulta ainda sem ter a sua própria vida na sua mão, né? Nós somos naturalmente impulsivos, somos naturalmente procrastinadores, em termos biológicos, né? A gente tende a responder mais ao imediato, abrindo mão de consequências, de efeitos futuros de longo prazo. Portanto, o autocontrole é uma tarefa árdua, né? Que deve ser exercitada todos os dias, né? E eu estou chamando isso daqui de autogerenciamento. Então, esse é um campo que você está perguntando da análise do comportamento, que vai além do estudo, né? Discutir os aspectos, né, relacionados ao que o indivíduo pode fazer, ou como o indivíduo aprende a se gerenciar. Né? É um tema vasto dentro da análise do comportamento que vai muito além da questão de estudo. Hoje a gente vai discutir isso aqui dentro da questão de estudo. Né? E aí eu queria discutir alguns aspectos com vocês. Eu queria discutir o papel da organização e do planejamento nesse autogerenciamento. Né? O que a gente pode fazer em termos de organização de ambiente e materiais para tornar, por exemplo, o nosso comportamento de estudo mais provável, para manter a gente mais atento, mais concentrado, para fazer com que a gente cumpra
a demanda que a gente precisa cumprir. Então, vou discutir um pouco de organização e planejamento e depois a gente entrar nas questões do próprio planejamento do estudo. Não mais organizar o ambiente, mas como eu planejo o estudo, né? Porque o que é... Muitas pessoas, especialmente concurseiro, eu atendo bastante concurseiro, estão lidando com uma situação, como eu disse, uma quantidade enorme de material para estudar. Então, às vezes, o estudante ele começa o seu dia de estudo, e aí ele olha para o edital e aqueles editais gigantescos, né, o de magistratura, um dos maiores editais em termos de conteúdo, né, que tem. E aí, cada dia que ele começa a estudar, ele vai estudar, ao final desse dia de estudo, ele não avançou nada em relação ao todo daquele edital. Isso é muito desmotivante. Então, essa é uma questão que vários concurseiros se queixam, né? O meu dia de estudo parece que eu não ganhei nada no todo, né? Então, como que a gente resolve essa questão? Planejando, estabelecendo metas curtas, né? Metas de curto prazo, metas pequenas, objetivas, para que o estudante, a cada final de dia de estudo, ele tenha um produto palpável, tangível do estudo dele, que indique que ele está perto da meta. E aí, depois eu vou detalhar isso tudo. Aí eu acho que o ponto importante, né, pensando em concurseiro, né, é isso, que vários desses concurseiros e eu estou falando agora concurseiro, mas a gente pode falar para qualquer estudante, né, ou qualquer pessoa que queira organizar uma rotina para executar diversas tarefas que você precisa cumprir, né? Tudo isso eu aplico ao meu trabalho também. Mas especialmente concurseiro, eu tenho às vezes um debate muito longo com eles, falando que a gente precisa planejar o nosso estudo antes de começar. E eles se recusam a fazer isso, porque acham que é perda de tempo. Tirar, por exemplo, uma tarde da semana ou uma manhã da semana só para se planejar, só para montar um plano de estudos para a semana seguinte. E eu tenho sistematicamente verificado com os meus clientes e conversando com amigos concurseiros, que quanto melhor você se programa, quanto mais tempo, mais você se dedica nesse processo de planejamento, maior é a produtividade, maior é o engajamento na semana subsequente. Então, não é um tempo perdido, é um tempo ganho. Então, a gente vai falar um pouco de como se organizar nesse sentido aí. O que eu posso fazer para tornar, né, esse meu estudo mais provável. Bom, acho que não está tendo perguntas, né? Então, eu vou seguir Ainda aqui. não, nada. Tá, então tá bom. Eu tô Então, acompanhando. e aí, se você tiver dúvida também, você me pergunta, tá? Pode deixar que Mas eu... eu acho que acho que um primeiro ponto que eu vou começar então falando de ambiente, que é uma das coisas que às vezes é negligenciado dessa organização do espaço, do local de estudo, e ela tem um papel muito importante. Eu acho que especialmente agora na quarentena, como eu adiantei antes lá para você, né? Quando a gente executa várias tarefas no mesmo lugar, essas tarefas elas ficam meio associadas a esse lugar, a esse espaço. Então, por exemplo, se eu tenho uma mesa em que eu leio, em que eu entro na internet, em que eu assisto filmes na Netflix, ou seja, se eu estudo num local em que eu executo várias tarefas, no momento em que eu sento para estudar, todas essas tarefas vão, de alguma forma, estar competindo com o estudo. É como se existissem diversas tendências a agir dentro da gente, e essas tendências, elas são potencializadas pelo local em que a gente está. Ok? Então, quando eu estou na minha sala de ouvir música, eu tenho grandes chances de colocar um vinil e ouvir música, porque é esse tipo de coisa que eu faço nessa sala. Quando eu vou para a cozinha, eu tenho uma grande chance de comer. Né? Quando eu estudo, deito na cama, eu durmo. Né? Então, inclusive, uso essa tática quando eu estou com sono. Eu pego um livro e vou ler na cama. Quando eu estou sem sono, pego o livro e vou ler na cama que rapidinho eu durmo. Então, de alguma forma, esse nosso comportamento ele fica associado, ele fica conectado aos espaços. Né? Por que eu estou falando disso e dando essa ênfase agora? Porque neste momento de quarentena, e isso se aplica também a outros momentos, mas especialmente agora, nesse momento de quarentena, a gente está compartilhando, né, aqui em São Paulo estamos todos realmente fechados, eu estou há 100 dias sem sair de casa, a gente está compartilhando intensamente a nossa rotina de trabalho, de estudo, com a nossa rotina pessoal. Então, não há uma separação clara entre esses ambientes e esses locais. E esse é um primeiro obstáculo que a gente precisa resolver. Né? Quando a gente está aí em casa, só o fato de estar em casa estudando, que é um local onde a gente faz várias outras coisas, e trabalhando, né?
A gente é mais disperso, a nossa produtividade é menor, a gente tem vontade de fazer dezenas de outras coisas além de estudar, né? Então, o que eu sugiro, né? Vamos pensar aqui em alguns apontamentos, né? Que ali num cantinho naquele canto. A única coisa que eu vou fazer é estudar. Oi. Acho que travou o áudio do Saulo. O pessoal está acompanhando aqui, travou. Bom, travou. Oi, Saulo. Tá me ouvindo? Agora voltou. Tinha travado. Que pena. Quando vocês... A imagem está travada. Só um pouquinho. Foi quando tu começou a falar mesmo desse assunto. Faz uns 30 segundos, 1 minuto no máximo. Puxa, se eu cair e tentar mudar o Wi-Fi aqui, será que eu perco a conexão? Se eu fechar aqui só para colocar... Porque tá... Eu acho que pode... Certo. A tua imagem está travada. Só um pouquinho, pessoal. Vamos resolver aqui a questão da conexão. Voltou? Ainda não. De repente sair e voltar. Alô? Alô, Oi, Ariel? agora voltou. Ah, tá. Boa. Oi, eu mudei aqui. Tá. Pessoal, então, eu não sei que parte... Voltou, gente? E trancou de novo a imagem. Puxa. Eu acho que de repente sair de novo, Saulo. Acho que podia sair e voltar. Quer que eu faça de novo? Sai de novo, acho que às vezes resolve o problema. Vamos ver agora se melhora, tá voltando. Voltou? Agora voltou bem melhor, Saulo. Ai, gente, desculpa, não sei o que houve aqui. Acho que foi um problema de conexão aqui. Deixa eu te passar aqui, Saulo. Foi quando tu começou a falar ali mesmo. Ficou 1 minuto, mais ou menos. Do ambiente. Ai, que pena. Isso, do ambiente. Quando começou a falar do ambiente. Queria também registrar aqui, agradecer a presença do professor da nossa escola aqui de Foz do Iguaçu também, Dr. Rogério Cunha, uma satisfação, um grande amigo. E eu já vou te passar, Saulo, aqui entraram algumas perguntinhas. Tá. Aqui veio uma pergunta também, já que tu vai refazer a explanação, né, do planejamento local, mas aqui alguém perguntou a Renata perguntou se esse planejamento seria melhor de hora em hora, se há alguma organização que demonstra mais resultados. Tá, depois eu falo disso. Eu vou falar breve de novo, então, pelo ambiente, e aí eu entro nessa, tá? Então, não sei o que vocês ouviram, eu vou repetir uma coisa. Vocês ouviram que eu falando que quando a gente executa várias tarefas no mesmo local, a gente tende travou no momento das sugestões. Nossas ações tendem a ficar conectadas a esse local, né? Então, a solução que eu estava dizendo é a seguinte: na medida do possível, a gente criar um espaço dentro de casa que seja absolutamente exclusivo para estudar. Pode ser uma mesinha num cantinho, né, em que eu sento ali, e toda vez que eu sentar ali, eu só vou fazer isso, eu só vou estudar. Se eu perceber que eu estou me dispersando, eu levanto dali e vou para outro lugar. Se eu quiser entrar na internet, eu saio dali e entro em outro lugar. Se eu quiser entrar no WhatsApp, se eu quiser fazer qualquer coisa, saia dali. Tá? Tenta criar essa conexão. Um local em que, quando eu sentar ali, eu não tenha nenhuma outra tendência a agir que compita com o próprio estudar. E essa é uma coisa que a maioria das pessoas negligenciam e é muito importante. Tem um estudo que foi feito com estudantes em Harvard, estudantes que estudavam dentro da biblioteca, né? E aí eles distribuíram aleatoriamente a população, né, os estudantes, em 2 grupos. E para um grupo eles não fizeram nada, não deram dica nenhuma, mas para um outro grupo eles deram a seguinte dica:
Olha, quando você... O título do estudo é alguma coisa sobre o daydreaming, que é esse sonhar acordado, né? Ficar aí, né, perdido, distraído. Eles disseram o seguinte, olha, se você se pegar distraído, disperso na biblioteca, termina de ler a página que tiver aberta na sua frente, fecha o livro e saia da biblioteca. E essas pessoas passaram a ler 40% mais do que as outras. E, em parte, por conta disso que eu estou falando. Porque a biblioteca é lugar para estudar. Se você estiver fazendo outra coisa lá que não seja estudar, saia de lá. Essas pessoas começaram, por incrível que pareça, meio contra-intuitivo, né? Aparentemente a gente pensa que a pessoa vai fechar o livro, vai sair logo, mas com o tempo elas passaram a estudar mais e se engajar mais. Então, guardar esse espaço. O local de estudo deve ser um local sagrado, exclusivo, que tenha conveniência, ou seja, espaço para eu distribuir os materiais, que eu separe os materiais que eu vou utilizar antes de começar o meu estudo, organize só o que eu vou utilizar, deixo água à disposição. Enfim, essa organização ela é muito importante porque ela evita, né, eliminar os distratores. Eu, quando eu preciso me concentrar, eu desligo o Wi-Fi de casa, para não ficar nem o WhatsApp mexendo no celular. Como eu estudo numa parte, trabalho, né, numa parte que é a parte de baixo da minha casa, o Wi-Fi fica em cima, eu venho aqui, tiro da tomada, se eu quiser ver alguma coisa, eu tenho que subir, plugar de novo e tal. Então, isso é um pouco do autogerenciamento. Aí eu sei que se eu tiver à disposição, eu vou usar, então eu tiro do meu alcance. Desligar celular, de eliminar os distratores possíveis. Esse é um ponto, acho que, inicial, para começar a conversa, né? Acho que sem isso, água, café, né? A outra pessoa está falando. O local de estudo pode ser dentro do quarto? Alguém perguntou. Pode, desde que você ritualize um pouco esse espaço. Eu gosto de rituais para estudar. Sabe, quanto mais a gente ritualizar o estudo, se a gente conseguir manter horários fixos de estudo e um local fixo de estudo, melhor. Eu aqui estou na quarentena, 100 dias sem sair de casa. Eu acordo, tomo um banho, visto roupa como se eu estivesse indo dar aula, trabalhar e sento para trabalhar. Eu ritualizei o processo de trabalho em casa. Eu acho que isso pode ser feito para o estudo também. Não vou estudar de pijama, não vou estudar... Não, se organiza, faz um ritual, toma um banho, toma no horário que você quiser, senta, e agora aqui é este momento. Aí no quarto, o que eu acho? Reserva um espacinho, né? Eu atendia ajudava um rapaz do Piauí que estava prestando concurso para magistratura. E eu atendia ele online, né? E ele só tinha uma mesa em casa, a mesa em que ele comia, em que ele come, a mesa em que ele acessa a internet, a mesa em que ele estuda, a mesa em que ele recebia os amigos. Era uma única mesa em casa. O que a gente fez foi o seguinte, então vamos fazer o combinado. Você vai reservar um ângulo dessa mesa, um lado dessa mesa, para estudar. Então, toda vez que você sentar nesse lado aqui, olhando para este campo visual, aqui você só estuda. Se você quiser fazer outra coisa, você sai de onde você está, dá a volta na mesa e faz as outras coisas aqui. Ou seja, quanto mais ritualizado for nesse sentido, maior a chance de a gente não criar competições internas entre diferentes atividades que a gente quer realizar naquele local. Então, Saulo, até a Janaína perguntou aqui, pelo que tu está colocando, ela perguntou se é possível saber, ela queria saber se é possível, então, a casa ser o ambiente ideal de estudos, né? Acho que seria mais na linha de a gente pode transformar, porque a gente está no momento de quarentena, né? Então, de repente, o ideal, que acho que vai muito, né, do perfil de cada estudante, cada um tem que saber os seus rituais, como tu colocou. Uhum. Mas pergunto, né? Porque a gente agora não dá para... Quem gostava de estudar na biblioteca não pode ir para a biblioteca. A gente também tem essa dinâmica em casa. Tem gente que está trabalhando em casa, estudando em casa, tem filho em casa, irmão estudando em casa. Assim, mudou muito a dinâmica dentro de casa, né? Exato. E aí é possível esse ambiente se tornar o ambiente ideal, transformar ele. Como compatibilizar isso também? Até às vezes, porque às vezes tu coloca, né? A gente tem que separar os ambientes, mas às vezes eu tenho que trabalhar, tem que estudar no mesmo lugar, e às vezes também acho que cada caso é uma realidade. De repente tem uma residência que a pessoa, o estudante ali não tem o mesmo espaço físico para ficar distante do outro. Acho que cada local é um local, né? Então é possível... O Felipe, que mandar um beijão para ele, amigo meu aqui, tá falando, olha, eu faço isso na minha mesa. Um lado para trabalhar e outro para diversão. É isso, a gente tem que usar o que a gente tem à disposição, né? É isso, se a gente tem pouco espaço, vamos tentar reservar dentro desse pequeno espaço um pedacinho específico, é isso.
a gente realmente tem tendências comportamentais. Assim como quem vai à academia todos os dias no mesmo horário, se um dia faltou academia de ginástica, sente falta, parece que o corpo pede. Se a gente criar essa rotina também de estudar no mesmo horário, no mesmo local, quando você senta ali é meio como se seu corpo pedisse. Ou seja, você tem uma grande tendência a fazer isso. Né? A gente sente falta se não faz. Se eu estou sentado ali, não estou estudando, eu sinto falta. Óbvio que isso não vai ser logo do início. Né? Não é no início de um estudo, mas depois de sistematicamente estudar no mesmo local, um local, né, organizado dessa forma, a gente chega lá. E aí tinha umas pessoas perguntando sobre o planejamento, né? Ó, o Rafael também, grande abraço. Aí perguntaram de planejamento, né? Se a gente deve planejar por hora, se a gente deve planejar por atividade, se a gente deve planejar por dia, né? Vocês vão ver muita coisa, grande parte dos planejamentos, inclusive em alguns cursinhos eu vejo assim, tende a ter o tempo como principal critério. Você vai estudar tantas horas por dia. E eu tenho uma tendência a achar que é melhor a gente definir, ao invés de trabalhar com horas, a gente deve definir por atividade. Ou seja, se eu quiser pensar assim, eu quero estudar por 5 horas diárias, a gente precisa planejar para aquele dia atividades que caibam dentro dessas 5 horas. Mas o mais importante é eu terminar a minha sessão de estudo tendo concluído tarefas e não atingindo um tempo específico. Porque o tempo ele não é uma boa medida da qualidade nem da quantidade do estudo. Eu posso ficar 3 horas e não estudar praticamente nada, me distraindo, pensando em outras coisas, ou pulando de um texto para outro sem ler nenhum profundamente. Né? Então, o tempo em si ele não é uma boa medida para um bom planejamento. Então, o que eu penso? Primeira coisa, né, para a gente começar o planejamento. A gente tem que, primeiro, saber o que a gente precisa fazer. Né? Listar todas as tarefas, todas as atividades, tudo aquilo que a gente precisa executar. Se eu estou prestando um concurso, o meu primeiro passo é fazer uma análise cuidadosa do edital. Eu vou pegar o meu edital do concurso, vou listar os tópicos desse edital. Eu gosto de extrair o edital, colocar numa planilha de Excel e fazer uma análise dele, tópicos e os seus subtópicos do edital, os assuntos. Já fazer uma primeira análise, o que eu sei, o que eu não sei sobre cada um deles, tentar atribuir um valor de 1 a 3 aí, no quanto que eu preciso ainda trabalhar neles, ou o que eu já sei. Tentar ver o que eu já possuo de material sobre esses tópicos, eu já tenho todos os materiais que eu preciso. Então, esse é o primeiro passo do planejamento, conhecer. E aí, depois, a gente tem que fugir do todo e começar a olhar para o micro. Porque olhar para o todo é muito desesperador para o estudante. O estudante não vê avanço, como eu disse. E aí ele tem que começar a trabalhar com pequenas metas diárias. Eu gosto de ter pelo menos uma meta diária. Ou seja, cada sessão de estudos, eu vou definir onde eu quero chegar lá. Então pode ser ler um texto e fichar esse texto, pode ser responder 40 questões de provas anteriores do concurso, né? Pode ser, enfim, pode ser ler a lei, pode ser, enfim, aí depende das tarefas de cada um, mas como eu penso assim, primeiro, do todo do edital, a gente vai quebrar em pequenas parcelas. E essas parcelas vão ser entregues diariamente, a depender da disponibilidade aí do estudante, né, de tempo que ele tem. E ele tem que definir, não só listar a tarefa, mas especificar uma meta. Uma meta é mais do que listar a tarefa, né? Eu vou especificar o quanto eu preciso executar aquilo. Então, por exemplo, só um exemplo, né? Às vezes o aluno estabelece o plano de estudos dele muito vago. Então eu planejo assim, olha, segunda eu vou estudar direito constitucional, direito administrativo e fala aí outra disciplina de processo civil. Aí ele põe isso no plano dele. Segunda, direito administrativo, constitucional, civil. Aí ele, na hora que ele senta para estudar, ele não sabe o que ele tem que fazer. Ele só definiu a matéria que ele vai estudar. Então, um bom plano de estudo, ele especifica claramente o que eu vou fazer no momento que eu sentar. Eu vou estudar direito administrativo, livro tal, página tal, vou resolver esses e esses exercícios. Isso tem que estar lá no plano dele. A ideia é que no momento que o estudante sente para estudar, ele não precise tomar decisões. As decisões sobre o que estudar e como estudar, o que eu vou fazer ao estudar, se eu vou ler, se eu for fichar, se eu vou construir mapa mental, se eu vou
resolver questões, essas decisões têm que ser tomadas anteriormente. Então, quanto mais decisões eu tomo antes, menos eu procrastino e maior a minha produtividade na hora de estudar. Eu preciso ter isso tudo definido. Então, um bom plano especifica isso tudo. E aí, se eu quero pensar em horas, né, que eu, por exemplo, eu tenho 3, 4, 5 horas por dia para estudar, a minha forma de pensar é quais são, no momento do planejamento, quais são as atividades ou as tarefas que eu consigo executar em 5 horas. E aí, este é o meu plano. E a gente tem que lembrar que essas metas, elas são flexíveis. É um processo de autoconhecimento. Porque por que a gente define meta de estudo? Como eu disse, o trabalho do concurseiro é ingrato. O cara é uma atividade, eu chamo de ingrato. Né, é muita coisa para ler, para estudar, muita coisa. Então, na hora que ele vai definir essas metas específicas, não, ele quase não tem motivações, né? Na hora que ele... imediatas, né? Vamos imaginar, o cara está trabalhando agora, estudando insanamente, para conseguir passar num concurso que é incerto e está distante do momento atual. Então é muito difícil esses motivadores que estão distantes fazer com que a gente haja agora. Então esse é o principal papel da meta, a gente criar meta de estudos, objetivos para cada sessão de estudos, porque esses vão ser as nossas recompensas diárias. Porque a meta ela deve ser construída para ser batida. E essa é uma coisa importante de falar para o concurseiro. Muitos cursinhos tentam estabelecer a meta para o concurseiro. Falam, olha, você precisa fazer 60 questões por dia, você precisa estudar isso, isso, isso. Metas são individuais. Cada um tem que ser a sua meta. E o ponto de partida para eu definir a minha meta é o tanto que eu hoje consigo fazer. Porque a meta, como eu disse, a meta, você tem que colocar a meta, definir a quantidade de páginas, exercícios ou o tamanho da tarefa a partir daquilo que eu já estou conseguindo fazer. E aí eu tenho que passar uns dias medindo isso, uma semana, por exemplo, medindo quantas questões eu resolvo, quantas páginas eu leio por dia, para eu traçar minha meta na semana seguinte, um pouquinho acima da minha média, mas ainda dentro de um critério de factibilidade, ou seja, dentro de alguma coisa que seja atingível, alcançável. Tá? Porque, de novo, o objetivo da meta é recompensar o trabalho do estudante. Né? É isso que motiva o estudante. Não tem nada melhor do que você chegar ao fim de um dia de estudo tendo cumprido o que você planejou para aquele dia. Né? Marcando, fiz isso, fiz isso, fiz isso. E às vezes o que acontece, né? A maioria dos concurseiros tem uma dificuldade muito grande de traçar metas factíveis, metas alcançáveis. Eles traçam metas ideais. Não, preciso fazer 60 questões por dia. Se não for para fazer 60 questões, eu nem começo. Aí você vai ver quantas ele consegue fazer, ele faz 5, 6 por dia. Se ele mantiver a meta em 60, ele nunca vai chegar lá. Agora, se ele está fazendo 5, 6, ele colocar a meta em 6, 7, ele vai conseguir bater. Na semana que vem, ele põe para 7, 8. E ele consegue bater. Na semana seguinte, tal, em pouco tempo, ele está lá perto das 60 dele. É como se fosse o salto em altura, sabe? Aquele salto com vara? Ou salto em altura. Se você coloca a vara, o sarrafo, nessa altura, e você está saltando aqui embaixo, depois de 20 saltos fracassados, você desiste da tarefa. Agora, se eu trouxer para cá, eu salto consigo, salto consigo, salto consigo. Eventualmente, eu começo a saltar já um pouquinho acima do sarrafo. E aí está na hora de eu subir o sarrafo. E aí eu me desafio, porque a meta tem que ter duas características. Tem que ser factível, mas tem que ser desafiadora também. Minimamente desafiadora para ter o valor motivacional. Então, primeiro, para responder a pergunta daquela pessoa, que eu não lembro mais o nome, desculpa, sobre horas de estudo, né? Cada um vai ter um jeito de planejar. Tem gente que gosta de fazer o planejamento diário. Começa de manhã, reserva horas do que vai fazer naquele dia. Um comecinho. Eu gosto de pensar em metas semanais. Tirar um dia da semana para traçar o plano de estudo para a semana seguinte, para o dia todo, né? E aí, o que eu estava falando dessas metas, né? A maioria das vezes a gente vai começar a traçar metas erradas, equivocadas. E a gente tem que começar a ajustar na meta. Se eu tracei uma meta e eu não atingi, o que está errado não sou eu, é a meta. Então a meta que está discrepante, a meta que está não realista, então tenho que trazê-la até o nível de desempenho que eu consigo ali executar naquele momento. Então, resumindo, tá? Acho que eu falei muita coisa aqui, acho que vou fazer um resumo. Acho que o planejamento de estudo ele envolve duas etapas.
uma etapa de planejamento, três etapas, vamos falar, né? Uma não é, de fato planejamento, mas é uma de planejamento, em que eu vou listar todas as tarefas que eu tenho para fazer. Depois eu vou atribuir, estimar um tempo para a realização de cada uma dessas tarefas. Eu preciso ter uma ideia de quanto tempo eu vou gastar em cada uma delas. E definir metas de desempenho para cada uma delas, em termos de número de páginas ou a qualidade. Por exemplo, se eu estou estudando para uma prova escrita, eu posso definir a minha meta com produzir um texto, uma prova dissertativa, produzir um texto com tais e tais características, com tais e tais critérios. Se eu estou estudando, por exemplo, para arguição, para a prova de arguição, eu preciso definir como vai ser o meu estudo e que produtos eu vou gerar naquele dia de estudo que me aproxima da prova oral, da arguição. Um grande equívoco de concurseiros é você se preparar em casa de um jeito para um processo de avaliação de outro jeito. Né? Então, o estudante ele tem que, em casa, desempenhar o comportamento, a ação que vai ser requerida no dia da prova. Então, se a prova quer que eu fale, eu tenho que estudar em casa, produzindo condições e oportunidades para eu falar. Preciso treinar, responder perguntas rápidas, eu preciso conhecer o tipo de pergunta que vai estar na arguição. Se eu vou fazer uma prova dissertativa, eu preciso estudar escrevendo. Não tem como eu ler em casa na hora do estudo e chegar na hora da prova eu tenho que falar, porque ler não é a mesma coisa que falar. Não adianta eu ler e chegar na hora da prova eu ter que escrever. São coisas diferentes. Então, isso vale para qualquer estudante. A gente precisa, ao estudar, executar a ação que depois eu vou ter que executar na prova. Porque há uma discrepância muito grande. Os estudantes ficam só lendo, e chega na hora da prova, o que ele talvez menos tenha que fazer é ler. Ele vai ter que falar, ele vai ter que escrever, ele vai ter que analisar, resolver problemas e coisas do tipo. E aí uma coisa... tem alguém falando do Pomodoro, daqui a pouco eu falo aqui. E aí uma coisa, mais uma dica que eu tenho com relação a isso, né? Tem muita gente que fala sobre estudo por questões, né? Tem que estudar por questões. E como é geralmente feito o estudo por questões para o concurseiro? Eu tenho visto que o concurseiro, ele passa muitas horas estudando, muitos dias estudando, e quando ele meio se sente preparado, ele pega as questões e vai tentar resolver meio como se fosse um simulado para a prova. Acho super válido fazer isso, mas eu acho que também dá para usar questões de outro jeito. Né? Por quê? O que acontece? Quando o estudante estuda, vai fazer a prova, ele está treinando, fazer a prova, um simulado, óbvio, mas ele pode também ter muita dificuldade com aquilo e isso desmotivá-lo bastante. Né? Ou, às vezes, o estudante compra aqueles livros, 2.500 questões de concurso anteriores respondidas e comentadas. E aí ele estuda para o concurso lendo a questão e a resposta e o comentário. Lendo questão, resposta e comentário. Que pode ser útil também, mas eu acho que tem um jeito interessante de estudar, que é a gente usar a questão como ponto de partida para o estudo. O que significa isso? Eu vou partir, é o que eu chamo de um estudo investigativo, ou de um estudo por demanda. Né? Esse tem um papel motivacional muito interessante. Eu vou resolver hoje 5 questões, mas como que é isso? Eu vou abrir a questão de um concurso anterior, vou olhar para ela, vou localizar qual é o tema. É direito constitucional? É não sei o quê. Dentro de direito constitucional, qual é o subtema? Sei lá. Vou fazer uma análise da questão. Sei responder? Sei. Responde, vai. Não sei? Pronto. Essa questão inaugura uma sessão de estudo. Agora eu vou pegar o meu material didático, vou me debruçar sobre ele para tentar encontrar... Olha só, só avisar que eu estou dando aula aqui, que tem uma pessoa chamando na porta da minha casa. Live é assim, né? Entendeu? E aí eu acho que esse é um ponto de partida. Então, acho que vale a pena usar isso, porque você vai aumentando cada vez mais, eventualmente você vai acabar varrendo o edital inteiro, e ela tem essa tangibilidade, né? Você termina a sua sessão de estudo, sua sessão tem um objetivo. O objetivo do meu estudo hoje é achar a resposta dessa questão. Então ele não está estudando sem saber por quê, qual é o propósito, ele está ali buscando um estudo investigativo, tem uma demanda, tem uma dúvida, isso tende a motivar o estudante mais, e ele eventualmente, como eu disse, varre todo o edital. Saulo, aqui tem aquela pergunta do Pomodoro, né, que é aquela questão de revezar estudo.
com o intervalo de lazer, se ainda é válido. E o Flávio aqui também perguntou como buscar motivação quando não tem um alvo específico, aquela pessoa que não está estudando para um concurso, mas vários concursos, ou não abriu nenhum concurso ainda que ele está, né, focado, como que a gente faz? A gente tem aqui ainda 15 minutos para terminar a nossa live aqui, que depois acaba o tempo, né? Sim, ela desliga sozinha. Não, então, acho que o primeiro do Pomodoro, acho que tem a ver um pouco com aquilo que a gente falou, né? Que eu falei anteriormente. Não sei se as pessoas conhecem, o método Pomodoro é um método em que a gente alterna momentos de engajamento no estudo com momentos de pausa. Geralmente eu faço, geralmente eu não, né? O Pomodoro ele funciona assim. A pessoa estuda 25 minutos e pausa 5. 25 minutos de estudo, 5 de pausa. 25 de estudo, 5 de pausa. Várias pessoas conseguem se organizar e se concentrar e se manter mais engajada usando esse método. Tem pessoas que se dão muito bem. Eu tenho aquela questão que eu trouxe para você. Eu acho que 25 minutos de estudo não diz muito a respeito do que foi feito ali dentro. Né? Então, o cara pode estudar mal 25 minutos e fazer uma pausa de 5. Pode ficar disperso 25 minutos e fazer uma pausa de 5. Né? Nada garante que ele vai cumprir ali, que ele vai atingir alguma coisa. Então, o que eu penso? De novo, mesma coisa. Qual é a tarefa que eu consigo executar em 25 minutos? Eu acho importante para uma pessoa que não consegue se manter engajada por muito tempo, fragmentar, quebrar o estudo em partes, é importante, isso é super importante. Né? Mas aí, de novo, se puder pensar em tarefa, depois que eu concluir esta tarefa, eu faço uma pausa de 5 minutos. Depois que eu concluir esta tarefa, eu faço uma pausa de 5 minutos. Depois que eu ler 10 páginas, eu faço uma pausa. Depois que eu responder essa questão, eu faço uma pausa. Depois que eu terminar de fazer o mapa conceitual desse capítulo, eu faço a minha pausa. Sabe, acho que eu posso subdividir a tarefa. Mas é muito mais interessante a gente fazer pausas após concluir algo do que ter a passagem do tempo como um critério para eu interromper o meu estudo. E isso é um ponto importante também. Eu acho, né, falou aqui, colocando também, eu acompanho, né, alunos que estão estudando para concurso faz 10 anos, também eu sempre coloco, acho que é importante também, porque o concurseiro se cobra muito, né? Precisa estudar e acaba negligenciando essa causa, que também tem que ter um momento de pausar, porque não adianta também, um dia na semana eu não vou estudar, ou vou estudar menos, e aí a pessoa fica ansiosa porque não está estudando. Delimitar que como nesse período eu não posso me preocupar com o estudo, ter também uma pausa nessa semana, nesse planejamento, um tempo de lazer, mas que tu não te preocupe, né, nesse momento, por estar perdendo tempo de estudo aqui. Perfeito. Eu concordo absolutamente. Eu acho que esse planejamento todo, ele começa com uma descrição clara da rotina semanal, né, do estudante, né? Então, esse é um primeiro passo para começar o planejamento. Eu vou pegar uma tabela, posso fazer no computador, tal, né? E eu vou listar tudo que eu faço todos os dias, de segunda a domingo. A hora que eu acordo, a hora que eu vou tomar café, o meu banho, deslocamento para o trabalho, horas de estudo, horas de escrever tudo. E aí, primeiro para a gente ver quais são as janelas que eu tenho para estudar dentro da minha rotina. A maioria das pessoas não tem uma consciência muito clara do tempo que tem, ou a gente superestima o nosso tempo, ou a gente subestima o nosso tempo. A gente acha, né, que tem mais tempo, e aí... essa tarefa é para daqui a 3 semanas. Na hora que você olha seu quadro semanal, você vê que essas 3 semanas representam 4 horas que você tem, na verdade, úteis para aquilo ali. Então a gente ou faz isso ou o contrário, né? Então, conhecer a sua rotina, achar o espaço que você tem para estudar e planejar, como eu disse, momento de lazer. Momento de lazer é muito importante, de descanso é muito importante. Tanto um dia inteiro, um fim de semana inteiro, descansar, mas também durante o dia. Acho que você pode... Mas aí o importante é a gente colocar essas pausas e esse momento de lazer, né, pós-conclusão de atividades. Né? A gente pode jogar a nosso favor. Como que a gente joga a nosso favor em vez de jogar contra a gente? A gente fala, olha, eu quero assistir uma série. Tá, então essa é a minha tarefa do dia, eu vou fazer isso. Na hora que eu cumprir isso daqui, eu posso ver a minha série. E aí você se dá esse prazer, né? E isso é importante demais. Inclusive tem estudos da psicologia e da neurociências que mostram o seguinte, vamos imaginar que eu tenho um conteúdo para estudar. E esse conteúdo vai me custar 10 horas de estudos. Ok? 10 horas de estudo eu mato esse conteúdo.
Se eu estudá-lo 10 horas seguidas, eu aprendo muito menos do que se eu estudar 1 hora por dia durante 10 dias. Ao final de 10 dias, eu estudei a mesma quantidade, as mesmas 10 horas. Ao final de 10 dias, eu sei muito mais sobre aquilo do que se eu ler 10 horas seguidas. Isso tem dados mostrando, por várias razões. Uma deles é neurológico, as nossas conexões sinápticas são feitas no momento que a gente dorme, né? Memórias de longo prazo são constituídas no momento que a gente está dormindo, e esse intervalo de um dia para o outro, na hora que você lê 1 hora, no dia seguinte, você sabe mais do que se você tivesse lido 2 horas seguidas. Né? O conhecimento é consolidado nesse momento, né? Então isso é importante saber dividir, é importante fazer as pausas, e nesses momentos de pausa a gente continua aprendendo às vezes, né? E é fundamental lazer, descanso, dormir bem, comer bem, né? Como eu disse, se autogerenciar é você controlar, né, o ambiente externo, criar essas condições, dicas para você mesmo, né, esse plano de estudos para você mesmo, mas também você alterar o seu corpo para o seu corpo estar mais propenso ao estudo do que a outras coisas, né? Então, se eu vim de uma madrugada sem dormir, no outro dia eu vou render menos. E o rendimento que eu tive estudando de madrugada não é satisfatório, não é bom. Né? E isso é um conflito, porque os concurseiros escutam muitas coisas. Dos concurseiros que eu acompanhei, eu escutava coisas do tipo... não posso sair à noite porque cada hora no bar passam 20 na minha frente. O cara tinha um monte de conta para tudo que ele queria fazer, que dá prazer. Ele fala, cada vídeo do Netflix que eu assisto, são 40 que entram na minha frente. Um monte de regras assim que não deixava ele, exatamente, ele ficava ansioso porque ele ficava estudando ininterruptamente, cansado, exausto, estressado, no momento de lazer, não consegue se divertir, fica culpado, se sente mal, culpado por estar ali, então também não descansa, então não faz nenhuma coisa nem outra. Eu acho que a gente merece e precisa desse descanso, e esse descanso precisa ser planejado, organizado ali realmente dentro desse planejamento. Saulo, a gente tem aí uns 7, 8 minutinhos aqui ainda da live. Eu não peguei exatamente o minuto que a gente começou aqui. Eu tenho medo de tirar e cair a conexão aqui, então não vou nem olhar. Mas assim, o que eu acho que nessa questão, né, isso eu já fui concurseiro, estudei para concurso, acompanho faz mais de 10 anos que dentro de sala de aula, daí na escola da magistratura, trabalhando com alunos que estudam para concurso, né? E acho que essa questão da ansiedade, da autocobrança, acho que isso podia falar um pouquinho para nós. Teve o Flávio que perguntou ali, mas eu não tenho um edital específico, como que eu me motivo para estudar? Porque acho que a gente tem um problema no Brasil de desvalorização do estudo também, né? A gente passa por aquela coisa, o que tu faz? Tu só estuda. Tu só estuda, exatamente. Tu só estuda, e aí a pessoa fica mais ansiosa ainda, porque o concurso é sempre uma coisa incerta, quando que vai ser a prova, se tu vai passar, se não vai provar, tu provavelmente até passado não tu vai reprovar em vários. Então, como que o concurseiro se motiva? Acho que podia encerrar o nosso tempo aqui trazendo um pouco dessa informação. Eu acho, no fundo, é isso. Eu acho que tem muita ansiedade envolvida, e eu acho que o jeito de se motivar e se manter é, de novo, pensando em metas curtas, de pequeno prazo, metas atingíveis, né? Eu acho que esse é o ponto. Eu vou fechar falando um pouco disso, porque é isso. Se eu estou estudando para o concurso que talvez aconteça no fim do ano ou nem aconteça, né, o que eu preciso é encaixar dentro do meu dia a dia, né, uma rotina de algumas horas de estudo, mas com objetivos muito claros. Né? Porque é isso, se eu não tenho um objetivo específico, como ele falou, que eu crie para o dia de estudos um objetivo específico. Então, o meu objetivo de hoje é esse. E é uma coisa por dia. Eu acho que a gente, cada um tem um perfil, a gente sabe que a média de anos para passar num concurso de magistratura é grande, né? Você sabe a média? Quantos anos? Tá exatamente. Mas deve ser uns 3, 4 anos. Acho que é por aí. Então é um trabalho que assim, a pessoa vai ficar muito tempo fazendo isso, né? E o importante é manter os pratos girando ali. Você não pode parar, senão ele cai. Né? Manter o que eu falo de uma velocidade de cruzeiro. Né? E eu acho que o jeito de você lidar um pouco com essa ansiedade, essa falta de propósito imediato, é trazer objetivos pontuais para o dia a dia. Sabe, vou pegar um tópico do edital e eu vou ver todo dia eu avançar nesse edital. E eu vou marcando lá no meu arquivo de Excel o que eu já avancei, já fiz isso, já dei um check. Né? Quais são as questões que eu já resolvi disso daqui e tal. Eu acho que esse é um ponto importante. E é difícil, né? E a maioria, o que eu acho interessante nessa área é que muitas pessoas
acham que só elas estão tendo dificuldade para estudar. Acho que parte da ansiedade vem disso. A gente vive numa cultura de compartilhamento de sucesso. A gente não junta os amigos para contar derrota. A gente conta vitória, sucesso. E aí a gente não vê as pessoas estudando, e a gente vê, obviamente, aqueles casos pontuais do cara que entrou no primeiro concurso, no cara que estudou e fez, e parece que todo mundo é desse jeito. Não, estudar para concurso é difícil para praticamente todo mundo. É uma tarefa muito difícil. As pessoas dizem, ou não, mesmo não dizendo, é difícil. Então, às vezes, a gente se sente um impostor nessa situação. Parece que não é para mim. Isso não é para mim, não vai dar certo, porque eu não tenho perfil. Todo mundo quase tem dificuldades. Como eu disse, é uma tarefa muito difícil, né? É muito conteúdo para estudar. E eu acho que a gente podia compartilhar mais, inclusive dentro dos cursinhos, dentro das escolas preparatórias, essa dificuldade. É difícil mesmo, e vamos abrir um espaço para a gente contar um pouco dessas nossas fragilidades, dessas nossas dificuldades, porque em parte dessa ansiedade vem desse ideal que a gente tem do que é um estudante perfeito, do estudante que passa no concurso, que é um estudante abstrato, que a gente não sabe quem ele é, mas é um super-homem que a gente acha que faz tudo na hora que marcou. A maioria das pessoas sentem mal, a maioria das pessoas não procrastinam, a maioria das pessoas planejam e às vezes furam seu próprio planejamento, a maioria das pessoas se arrependem no meio do caminho, ficam naquele conflito se eu devo investir nisso ou não, quanto que eu vou desistir ou não. E acho que só entender que isso acontece com todo mundo, a gente se sente menos impostor e a ansiedade tende a reduzir, porque é o mais normal. Eu só queria dar 2 recados, Ariel, rapidinho, Claro, posso? claro. Eu falei algumas coisas aqui, mas a gente tem no site da Lupa lá, lupaeduc.com.br, a gente tem uma parte de downloads que tem algumas ferramentas para ajudar o planejamento de estudos. Tem lá texto e ferramenta mesmo, planilhas para ajudar a planejar o estudo. Como fazer esse planejamento de metas, como avaliar as metas, como definir metas que sejam factíveis, desafiadoras, tal. Também como tomar decisões, né, que o estudar também envolve priorizar, identificar prioridades a partir de urgência, da importância, a partir da quantidade e da dificuldade pessoal que eu tenho em cada uma delas. Então tem um material lá de suporte que qualquer estudante pode ir lá, baixar gratuito e vai ver, não precisa nem deixar o site, o e-mail lá, está lá à disposição, que eu acho que pode ajudar. E desculpa, não sei se eu respondi todas as questões. Não, acho que teve a questão só lá que perguntaram também de quando não tem um edital específico, como que pode focar ali o estudo sem ter um... Então, aí eu acho que... 2 minutinhos aqui para a gente acabar a live, agora deu o Instagram avisando. Tá. Então, acho que se não tem um objetivo específico e a pessoa quer continuar estudando, eu acho que, de novo, eu acho que eu tinha respondido, você precisa voltar, né, e criar esses objetivos para você, né? E o objetivo pode ser concluir determinados tópicos, aprender determinados tópicos, né? Seria na linha de não tendo um edital específico, seleciona matérias que estão na maioria dos agora entendi. Ou seja, entendi. Acho que isso sim. Acho que há vários concursos diferentes têm matérias que se sobrepõem, né? Então, para quem não tem um concurso específico, está estudando para várias possibilidades, selecionar quais são as matérias em comum nos diferentes concursos pelos quais ele se interessa e focar nessas matérias ali, mesmo que não tenha uma data prevista e tal, né, ele vai avançando, né? Muitas matérias são comuns a vários concursos. Magistratura, junto com o concurso para o CACD, Ascensão à Carreira Diplomática, né? Vários outros concursos, né? Dentro da área jurídica mesmo. Tal. Qual que é o site da Lupa? Eles são tá. lupaeduc.com.br. Então, Saulo, muito obrigado. A gente vai ter que encerrar aqui, porque falta 30 segundinhos aqui para acabar o nosso tempo, mas foi muito bom. A gente tinha mais tempo para conversar, a gente pode eventualmente programar uma outra para continuar os assuntos, né? É um assunto muito instigante, tem muito assunto para debater, mas foi sensacional. Acho que a Escola da Magistratura agradece a colaboração da BPMC, a tua ajuda, as tuas palavras, teu conhecimento, para ajudar os nossos estudantes, nossos alunos a alcançar o sonho do concurso. Obrigado. Muito obrigado. Foi muito bom também, queria mais tempo. Felizmente foi muito corrido. É sempre assim, 1 hora é muito corrido. Estou à disposição para novas conversas. Um abraço. Um abração. Tchau, tchau. Muito obrigado por todo mundo.